Vamos continuar então da conciliação e da mediação na seção 7 das regras gerais. Os procedimentos de conciliação e de mediação dos serviços notariais de registro serão facultativos, opcionais, e deverão observar os requisitos previstos na Lei 13.140 de 2015, do provimento 67 de 2018, da Corregedoria Nacional de Justiça e deste provimento, que são as normas de serviço do Estado de São Paulo. O NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito, emitirá habilitação das delegações de serviços notariais de registro para a realização de conciliação e mediação, ou seja, o NUPEMEC vai habilitar a delegação. Os serviços notariais de registro poderão solicitar autorização específica para que o serviço seja prestado, sob supervisão do responsável pela delegação, por no máximo 5 escreventes habilitados. Então, aqui é importante, no máximo 5 escreventes habilitados. A Corregedoria Geral da Justiça manterá em seu site, em campo próprio do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, listagem para consulta pública dos serviços notariais de registro para os procedimentos de conciliação e de mediação. Os responsáveis pelas delegações de notas e de registro deverão informar a Corregedoria Geral da Justiça, pelo e-mail de coj@tjsp.jus.br, a decisão, a realização da conciliação e mediação extrajudiciais, com relação aos nomes dos prepostos que estiverem habilitados para atuar, em conformidade com as normas fixadas neste procedimento. A confirmação da emissão da habilitação das delegações, a que se refere o item 86.1, para a realização de conciliação e de mediação, poderá ser objeto de consulta pela Corregedoria Geral da Justiça ao NUPEMEC, Núcleo Permanente dos Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. A atuação dos responsáveis pelas delegações de notas e de registro e de seus prepostos nos procedimentos de conciliação e de mediação será fiscalizada pela Corregedoria Geral da Justiça, pelo juiz corregedor permanente e pelo NUPEMEC, Núcleo Permanente Métodos Consensuais de Solução de Conflito, e ainda pelo juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, CEJUSC, da jurisdição a que as delegações estejam vinculadas. A Corregedoria Nacional Geral da Justiça e juízes corregedores permanentes promoverão a fiscalização, recebimento, processamento e decisão dos procedimentos que digam respeito ao preenchimento dos requisitos para a realização de conciliação e de mediação e aos procedimentos adotados para sua realização, que não observarem a legislação e as normas aplicáveis ou que possam caracterizar infração disciplinar prevista na 8935, que são a lei de cartórios, que é a lei de cartório. Caberá ao juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, CEJUSC, da jurisdição a que tiverem vinculado os serviços notariais de registro e ao NUPEMEC, o processamento e apreciação do preenchimento dos requisitos para a realização de conciliação e de mediação, com informação à Corregedoria Geral da Justiça dos fatos e reclamações que considerar não abrangidos em sua área de atuação, ou em que houver notícia de fato que possa causar infração administrativa. Os procedimentos de que se refere o artigo 173 do Código de Processo Civil serão comunicados à Corregedoria Geral da Justiça pelo juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Cidadania, CEJUSC, da jurisdição a que tiverem vinculado serviços notariais de registro ou pelo NUPEMEC, para apuração de eventual responsabilidade do responsável pela delegação de notas e de registro. O NUPEMEC manterá no portal auxiliar da Justiça cadastrado, ou seja, vai ficar cadastrado os conciliadores e mediadores habilitados, no qual constarão os dados e informações relevantes. Competirá ao NUPEMEC classificar sistematicamente os dados colhidos na forma do caput desse item. Para a finalidade prevista nesse item, os responsáveis pelas delegações de notas e de registro encaminharão ao CEJUSC de sua região os dados mensais com o número de causas de que participou ou de que participou cada um dos prepostos que deverá ser identificado, a matéria sobre a qual versou a controvérsia e outros dados que considerar relevantes para que sejam inseridos no sistema MovJude e divulgados ao menos anualmente pelo NUPEMEC. Somente poderão atuar os conciliadores e mediadores formados em curso para o desempenho de suas funções, observadas as diretrizes curriculares estabelecidas na Resolução 125 de 2010. O curso de formação mencionado no caput deste item será custeado pelos serviços notariais de registro e será ofertado pelas escolas judiciais ou por instituição formadora de mediadores judiciais. E aqui constou a lei, que é o artigo 11 da Lei 13.140 de 2015, regulamentada pela Resolução ENFAM 6 de 2016. Competirá no NUPEMEC e no CEJUSC
Análise da habilitação do responsável pela delegação ou dos prepostos que indicar em curso de formação a que se refere o caput desse item. Os conciliadores e mediadores autorizados a prestar o serviço deverão, a cada 2 anos, isso aqui também sempre cai em concurso, a cada 2 anos, contados da autorização, comprovar à Corregedoria Geral da Justiça e ao NUPEMEC que estão vinculados à realização de curso de aperfeiçoamento em conciliação e mediação. Então tem que provar a cada 2 anos. Só lembrar que o selo também troca a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos tem que contar com essa autorização. A admissão como conciliador e mediador daqueles que comprovam a realização de curso de formação mencionado no caput anterior, promovido por entidade não integrante do Poder Judiciário e anterior à edição desse provimento da Corregedoria Nacional da Justiça, será condicionado ao prévio treinamento e aperfeiçoamento. O conciliador e o mediador observarão os princípios e regras da Lei 13.140/2015, artigo 166 do CPC e do Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores, anexo 3 da Resolução CNJ 125/2010. Toda e qualquer informação revelada na sessão de conciliação e de mediação será confidencial, salvo as hipóteses do artigo 30 da Lei de Conciliação e de Mediação, que é a Lei 13.140/2015. O dever de confidencialidade aplica-se ao conciliador, ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e outras pessoas que tenham, direto ou indiretamente, participado dos procedimentos. Não será protegida pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública. A confidencialidade não afastará o dever de prestar informações à administração tributária. Serão vedados, para fim diverso daquele expressamente deliberado pelas partes, o registro, a divulgação e a utilização de informações apresentadas no curso do procedimento. Aos que atuarem como conciliadores e mediadores, aplicar-se-ão as regras de impedimento e suspeição do artigo 148, inciso 2, 167, parágrafo 5º, artigo 172 e 173 do Código de Processo Civil e dos artigos 5 a 8 da Lei de Mediação e Conciliação, além da Lei 11.340/2015, devendo, quando constatadas essas circunstâncias, informados os envolvidos, interrompendo-se a sessão. Notários e registradores deverão prestar serviços profissionais relacionados com as atribuições às partes envolvidas, em sessão de conciliação ou de mediação de sua responsabilidade. Ou seja, o notário, o registrador, deve prestar serviço apenas relacionado à sua atividade, salvo o tabelião de notas que pode fazer de qualquer área das partes. Poderão participar da conciliação, da mediação, como requerente ou requerida, a pessoa natural absolutamente capaz, a pessoa jurídica e os entes despersonalizados a que a lei confere capacidade postulatória. A pessoa natural poderá ser representada por procurador devidamente constituído mediante instrumento público ou particular com poderes para transigir e com firma reconhecida. Será exigido instrumento público para conciliação e mediação em que for previsto como requisito de validade em relação à parte do conflito, ainda que para o restante se admita a apresentação por mandatário constituído por instrumento particular. A pessoa jurídica e empresário individual poderão ser representados por prepostos de carta de preposição com poderes para transigir e com firma reconhecida, sem necessidade da existência de vínculo empregatício. Então, preposto, ele deve estar com uma procuração para transigir com firma reconhecida, mas não precisa ter vínculo empregatício. Deverá ser exigida da pessoa jurídica a prova de representação mediante a exibição de seus atos constitutivos de eventuais alterações contratuais ou da respectiva consolidação societária. Os entes despersonalizados poderão ser representados conforme previsto em lei. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos munidos de instrumento de mandato com poderes especiais para o ato. Então, não pode ter o poder apenas geral, tem que ter o poder especial para o ato. Comparecendo uma das partes desacompanhada de advogado ou de defensor público, conciliador ou mediador, suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidas. Ou seja, se uma das partes não vier acompanhada de advogado ou defensor, não será o caso de continuar e sim de suspender o procedimento. Seção 3 do objeto. Os direitos disponíveis e indisponíveis que admitam transação poderão ser objeto de conciliação e de mediação, o qual poderá versar sobre todo o conflito ou parte dele. A conciliação e mediação envolvem que envolvem direitos indisponíveis, mas transigíveis, deverão ser homologados em juízo. Então vamos lá. O objeto, ele pode ser disponível ou indisponível que admita transação. Nesse caso, que ele é indisponível, mas admite transação, tem que ser homologada pelo juízo.
na forma do artigo 725, inciso 8 do CPC e artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 13.140 de 2015. Na hipótese do subitem anterior, o responsável pela delegação de notas e de registro encaminhará ao juízo competente o termo de conciliação ou de mediação e os documentos que instruíram o procedimento, e posteriormente, em caso de homologação, entregará o termo homologado diretamente às partes. Então, nesse caso, tem que homologar pelo juiz. O direito é indisponível, que admitiu transação, pode ser feita com conciliação e mediação, mas tem que ser homologado. O encaminhamento a que se refere ao subitem anterior será promovido por meio físico, mediante protocolo, até que seja regulamentado o peticionamento eletrônico. O juiz competente poderá determinar a prestação de esclarecimentos pela responsável pela delegação de notas e de registro, ou por qualquer das partes, ou a apresentação de outros documentos que considerar necessários, como requisito para a homologação da conciliação ou da mediação. Do requerimento, seção 4. O requerimento de conciliação de mediação poderá ser dirigido a qualquer serviço notarial de registro de acordo com as respectivas competências, artigo 42 da Lei 13.140 de 2015. Admitir-se-á a formulação de requerimento conjunto firmado pelos interessados. Para a realização de conciliação de mediação, serão observadas regras de especialização de cada serviço notarial e de registro, nos termos da Lei 8.935 de 94. As delegações que aqui atribuída a especialidade de tabelião de notas, então, como eu disse anteriormente, isolada ou cumulativamente com outra, poderão realizar conciliação e mediação sobre qualquer matéria que admita a transação como forma de solução de litígio. São requisitos mínimos do requerimento de realização de conciliação e de mediação: a qualificação do requerente, em especial o nome, denominação social, endereço, telefone e e-mail de contato, número da carteira de identidade e do cadastro de pessoa física, CPF, ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, na Secretaria da Receita Federal, conforme o caso. Dados suficientes da outra parte para que sejam possíveis sua identificação e convite, a indicação de meio idôneo de notificação da outra parte, narrativa sucinta do conflito se houver proposta de acordo, outras informações relevantes a critério do requerente. Para fins do caput desse item, os serviços notariais de registro poderão disponibilizar formulário padrão aos usuários, por intermédio da rede mundial de computadores ou presencialmente. Caberá ao requerente oferecer tantas cópias do requerimento quantas forem as partes interessadas, caso não opte por meio eletrônico como forma de notificação. São de inteira responsabilidade do requerente a veracidade e correção dos dados fornecidos relacionados aos itens de qualificação das partes, dados do caso a ser tratado. Após o requerimento e protocolado o requerimento, se em exame formal for considerado não preenchido algum requisito previsto nos itens que eu falei anteriormente, o requerente será notificado preferencialmente por meio eletrônico para assinar o vício no prazo de 10 dias. Veja, 10 dias, como não diz nada, então presume-se que é útil, marcando-se nova data de audiência se necessário. Permitindo o não cumprimento de qualquer dos requisitos, o conciliador ou mediador rejeitará o pedido. Da inércia do requerente acarretará o arquivamento do pedido por ausência de interesse. No caso do requerimento, o requerente pagará os emolumentos referentes a uma sessão de mediação de até 60 minutos. A distribuição do requerimento será anotada no livro de protocolo de conciliação de mediação conforme a ordem cronológica de apresentação. Esse livro também é facultativo, só vai existir se a serventia optar pelo serviço. Ao receber o requerimento oficial, o serviço notarial de registro designará de imediato data e hora para a realização da sessão de conciliação ou de mediação e dará ciência dessas informações ao representante do pedido, dispensando-se a notificação do requerente. A ciência a que se refere o caput desse item recairá na pessoa do apresentante do requerimento, ainda que não seja ele o requerente. Ao apresentante do requerimento será dado recibo do protocolo com indicação de todos os valores pagos a título de depósito prévio, acompanhado de contra-recibo assinado pelo requerente, especificando as parcelas relativas à receita dos notários registradores, à receita do Estado, a receita da carteira de previdência serventia não oficializada, a parte destinada ao custeio do fundo de atos gratuitos dos oficiais de registro das pessoas naturais, a parte destinada ao fundo de despesa do Tribunal de Justiça, contribuição de solidariedade, que significa Santa Casa, e qualquer outras despesas autorizadas. O contra-recibo será arquivado em classificador próprio para essa finalidade. A notificação da parte requerida será realizada por qualquer meio idôneo de comunicação, devendo ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, por carta com aviso de recebimento, ou notificação por oficial de registro de títulos e documentos do domicílio de que deva recebê-la.
O serviço notarial de registro informará ao requerente os meios idôneos de comunicação permitidos e respectivos custos. O requerente arcará com o custo da notificação, no entanto, se for feita por meio eletrônico, não será cobrada. O custo de envio do AR não poderá ser superior ao praticado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E o custo da notificação por oficial de registro de títulos e documentos será o previsto na tabela de emolumentos. O serviço notarial de registro remeterá com notificação cópia do requerimento à parte requerida, esclarecendo desde logo que a sua participação na sessão de conciliação ou mediação será facultativa e considerar o prazo de 10 dias, e no caso seria útil, para que, querendo, indique por escrito nova data e horário, caso não possa comparecer à sessão designada. Para a conveniência dos trabalhos, o Serviço Notarial de Registro poderá manter contato com as partes no intuito de designar data de comum acordo para a sessão de conciliação ou de mediação. Ou seja, nada é obrigatório, tudo facultativo. Da seção 5 das sessões. O Serviço Notarial de Registro manterá um espaço reservado em suas dependências para a realização de sessões de conciliação e de mediação durante o horário de atendimento ao público, observando as orientações de estrutura emitidas pelo NUPEMEC, que superarem os requisitos mínimos fixados em conformidade com a parte geral das normas, do item 14, das instalações, sede e atendimento ao público. Na data e hora designadas para a realização da sessão de conciliação ou de mediação, realizado o chamamento nominal das partes e constatado o não comparecimento de qualquer delas, o requerimento será arquivado. Então não haverá uma revelia aqui, haverá arquivamento do requerimento. Não se aplicará o disposto no subitem anterior se tiverem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: houver pluralidade de requerentes e de requeridos, o comparecimento de ao menos uma das duas partes contrárias com o intuito de transigir, e houver a identificação formal da viabilidade de eventual acordo. A sessão de conciliação de mediação terá eficácia apenas entre as partes presentes. Obtido o acordo, será lavrado o termo de conciliação ou de mediação e as partes presentes assinarão a última folha do termo, rubricando as demais. Então, a parte tem que rubricar as demais e assinar na última folha do termo. Finalizado o procedimento, o termo será arquivado no livro de conciliação e de mediação. Será fornecida a via do termo de conciliação e de mediação a cada uma das partes presentes à sessão, que será considerado documento público com força de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 783, inciso 4 do Código de Processo Civil. A não obtenção de acordo não impedirá a realização de novas sessões de conciliação e de mediação até que finalizadas as tratativas. O pedido será arquivado independentemente de anuência da parte contrária, se o requerente solicitar a qualquer tempo por escrito a desistência do pedido. Solicitada a desistência, o requerimento será arquivado em pasta própria, não subsistindo obrigatoriedade de sua conservação quando for microfilmado ou gravado por processo eletrônico de imagens. Presume-se a desistência do requerimento se o requerente, após notificado, não se manifestar no prazo de 30 dias. No caso de não obtenção do acordo ou de desistência do requerimento antes da sessão de conciliação de mediação, o procedimento será arquivado pelo Serviço Notarial de Registro, que anotará essa circunstância no livro de conciliação e de mediação. Da subseção 6 dos livros. Os serviços notariais de registro, optantes pela prestação de serviço, manterão livro de protocolo exclusivo para o recebimento de requerimentos de conciliação e de mediação. O livro de protocolo, com 300 folhas, numerado sequencialmente, rubricado em todas as suas folhas, autenticado e encerrado pelo responsável pelo serviço notarial de registro, será então exclusivo. A rúbrica das folhas poderá ser substituída por chancela. Do livro protocolo deverão constar os seguintes dados. Então, deverão constar, não é poderão. É obrigatório constar o número de ordem que seguirá indefinidamente no livro da mesma espécie, a data da apresentação do requerimento, o nome do requerente, a natureza da conciliação ou da mediação. Os serviços notariais de registro que optarem por prestar o serviço deverão instituir o livro de conciliação e de mediação com 300 folhas. Como dito, então, cuidado com esse número, tá? Os termos de audiência de conciliação e de mediação serão arquivados em livro exclusivo, vedada a sua utilização para outros fins. O livro será exclusivo para conciliação e mediação, portanto. Os números de ordem dos termos de conciliação e de mediação não serão interrompidos ao final de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. Poderá ser adotado simultaneamente mais de um livro de conciliação e de mediação para a lavratura de audiências em meio eletrônico.
Deverá ser adotado pelos serviços notariais de registro livro de carga físico, no qual serão correlacionados os escreventes e os livros quando o serviço utilizar, concomitantemente, mais de um livro de conciliação e de mediação. Então, vai ter que ter um livro de carga físico, se houver mais de um livro no mesmo tempo. O livro, sob a responsabilidade do escrevente, é de seu uso exclusivo, permitida a utilização por outro escrevente, apenas com autorização prévia do notário e do registrador, lançada e datada no livro de carga. O livro de conciliação e de mediação terá 300 folhas, permitido o acréscimo apenas para evitar inconveniência da cisão do ato, com a anotação do ocorrido no termo de encerramento. O livro de notas não permite, é só 300. O livro de conciliação e mediação permite que se aumente um pouquinho para evitar a inconveniência da divisão, então, desse ato. Então, uma exceção. Além do timbre do serviço notarial de registro, todas as folhas conterão o número do livro e do termo de conciliação ou de mediação correspondente, numerados em ordem crescente por sistema mecânico ou eletrônico. Eventual erro material na numeração das folhas, poderá ser corrigido mediante cláusula em tempo, devendo constar menção dessa cláusula no termo de encerramento, com identificação do conciliador ou mediador que a lançou, sendo vedadas emendas entre linhas e notas marginais, mesmo para a correção de erros, inexatidões materiais e irregularidades sanáveis. O livro eletrônico somente poderá ser adotado após regulamentação pela Corregedoria Geral da Justiça, que fixará os requisitos mínimos do sistema que garanta a verificação da existência e conteúdo do ato, subordinando-se às mesmas regras da lavratura atinentes ao livro físico. Após a regulamentação pela Corregedoria Geral da Justiça, os responsáveis pelas delegações de notas de registro que tiverem interesse deverão solicitar ao juiz corregedor permanente autorização para a adoção de livro eletrônico, com especificação da forma de escrituração e manutenção de arquivo de segurança. Contra a decisão do juiz corregedor permanente que indeferir o pedido ou fixar requisitos suplementares de segurança, caberá recurso administrativo à Corregedoria Geral da Justiça no prazo de 15 dias corridos. Então, nesse caso, está bem expresso que é corrido. Então, o oficial pode optar por ter uma autorização para a adoção de livro eletrônico. Caso o juiz corregedor permanente recuse, no caso da conciliação e mediação apenas, pode recorrer à Corregedoria Geral no prazo de 15 dias corridos. Nos termos de audiência de conciliação e de mediação, lavrados em livro de folhas soltas, as partes lançarão a assinatura no final da última, rubricando as demais. Se a assinatura for ilegível, a parte deverá lançar também o nome de forma legível. Se os declarantes ou participantes não puderem, por alguma circunstância, assinar, far-se-á a declaração do termo assinando a rogo outra pessoa e apondo-se à margem do ato a impressão da datiloscópia da que não assinar, mediante emprego de coletores de impressões digitais, vedada a utilização de tinta carimbo. Na escrituração do termo de conciliação e de mediação, serão aplicadas supletivamente no que couberem as regras previstas nas normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça para a formação da escrituração do livro, conforme as regras de escritura pública, dentre as quais o dia, mês, ano, local em que lavrado, lido e assinado, o nome, nacionalidade, estado civil, profissão, número do registro de identidade, com menção ao órgão público expedidor ou documento equivalente, número de inscrição do CPF ou CNPJ, domicílio e residência das partes dos demais comparecentes, com indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge, filiação, expressa referência a eventual representação por procurador. A manifestação clara de vontade das partes e dos intervenientes, a referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, ou a forma como serão atendidas pelas partes, a declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que todos a leram, a assinatura do responsável pela delegação de nota de registro e de seu substituto legal e do escrevente que realizou a sessão em que obtida a conciliação ou mediação, os quais também ficarão sujeitos às regras de sigilo incidentes para o conciliador e o mediador. A menção, a data, o livro, a folha da serventia em que foi lavrada a procuração, bem como a data da certidão correspondente. Quando se tratar de pessoa jurídica, a data do contrato social ou de outro ato constitutivo, o seu número na junta comercial ou no registro de pessoa jurídica referente à cláusula do contrato ou do estatuto social que versar sobre pessoas incumbidas de sua administração, seus poderes e atribuições, a autorização para a prática do ato, se exigível, e a ata da Assembleia Geral que elegeu a diretoria. A indicação clara e precisa da natureza do negócio celebrado mediante transação e de seu objeto, a declaração, se o caso, da forma de pagamento, de se em dinheiro ou cheque,
com identificação deste pelo pelo banco sacado ou mediante outra forma de estipulação pelas partes. A declaração de que é dada a quitação da quantia recebida, quando for o caso, a indicação dos documentos apresentados nos respectivos originais, dentre os quais, obrigatoriamente, em relação às pessoas físicas, documento de identidade equivalente, CPF, se o caso, certidão de casamento. O código de consulta gerado hash pela central de indisponibilidade, quando for o caso, que é quando houver imóvel, ou cota de sociedade empresária relacionada ao CPJ, o termo de encerramento, a menção aos documentos apresentados e o seu arquivamento. O verso da última folha, que não for utilizada para o termo de conciliação de mediação lavrado em folhas imediatamente anteriores, será inutilizado pelo responsável por sua escrituração, mediante carimbo em branco ou lançamento de termo equivalente. As folhas soltas utilizadas serão acondicionadas em pasta própria, correspondente ao livro a que pertençam até a encadernação, que ocorrerá no período de 60 dias subsequente à data do encerramento. Então, aqui no livro de conciliação tem até prazo. O de notas será imediatamente, mas aqui tem um período de até 60 dias subsequente para o encerramento. O encerramento será feito imediatamente após a lavratura do último termo de audiência, ainda que pendente o decurso do prazo previsto no caput, 60 dias, deste item para ultimação do ato previsto praticado e não subscrito. O livro de conciliação de mediação conferirá índice alfabético com a indicação dos nomes das partes interessadas presentes à sessão, devendo constar o número do CPF, CNPJ ou, na sua falta, o número do documento de identidade e a referência ao número de folha em que foi lavrado o termo de conciliação de mediação. Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de ficha, microficha ou eletrônico, em que serão anotados os dados das partes envolvidas nos procedimentos de mediação e de conciliação, com manutenção do arquivo de segurança. O livro e qualquer documento oriundo de conciliação de mediação extrajudicial deverão permanecer no ofício e quaisquer diligências judiciais ou extrajudiciais que exigirem sua apresentação serão realizadas sempre que possível no próprio ofício, salvo por determinação judicial, caso em que o documento ou o livro poderá deixar o serviço extrajudicial. Os serviços notariais de registro deverão manter em segurança permanente os livros e documentos de conciliação de mediação, respondendo pela ordem, guarda e conservação e pela elaboração de arquivo de segurança. O livro de conciliação de mediação poderá ser escriturado por meio eletrônico e o traslado do termo respectivo poderá ser disponibilizado em rede mundial de computadores para acesso restrito mediante utilização de código específico fornecido às partes. Os documentos apresentados pelas partes para a instrução da conciliação e da mediação serão examinados e devolvidos aos seus titulares durante a sessão, devendo os serviços notariais de registro manter em arquivo próprio, além do requerimento firmado pelas partes, todos os documentos que julgar pertinentes e que forem necessários para a homologação a que se refere o subitem 95.1, que é a homologação de direito indisponível que admita a transação, e deverão ser arquivados por meio de cópia física, microfilme ou gravação por processo eletrônico de imagem. No termo de conciliação de mediação serão indicados os documentos de identificação apresentados pelas partes e os que forem pertinentes para a solução do conflito, com a anotação do número de ordem e do classificador utilizado para o seu arquivamento, ou da forma de localização, se forem arquivados por microfilme ou gravação por processo eletrônico de imagem. Da remessa ao juiz competente para homologação, será certificado pelo responsável pela delegação ou preposto autorizado que as cópias dos documentos que instruírem o termo de conciliação de mediação correspondem aos que foram apresentados pelas partes. Os serviços notariais de registro observarão um prazo mínimo de 5 anos para arquivamento de documentos relativos à conciliação e mediação. Não subsistirá obrigatoriedade de conservação de documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagem. Seção 7 dos emolumentos. Enquanto não for editada a lei específica relativa aos emolumentos, aplicar-se-á às conciliações e mediações a tabela referente ao menor valor cobrado nas escrituras públicas sem valor econômico. Os emolumentos previstos no caput desse item referem-se a uma sessão de até 60 minutos e neles serão incluídos o valor de uma via do termo de conciliação de mediação para cada uma das partes. A escritura, então, seria a escritura sem valor econômico e inclui 60 minutos. Se excedido 60 minutos, mencionados no parágrafo anterior, ou se forem necessárias sessões extraordinárias para a obtenção do acordo, serão cobrados emolumentos proporcionais ao tempo excedido, na primeira hipótese, e relativos a cada nova sessão de conciliação e mediação na segunda hipótese, mas em todo caso poderá o custo ser repartido pro rata entre as partes, dividido então, salvo se transigir de forma diversa. Será considerada sessão extraordinária aquela não prevista no agendamento.
é vedado ao serviço notarial de registro receber das partes qualquer vantagem referente à sessão de conciliação de mediação, exceto os valores relativos aos emolumentos e despesas de notificação. Na hipótese de o arquivamento do requerimento ocorrer antes da sessão de conciliação de mediação, 75% do valor recebido a título de emolumento será restituído ao requerente mediante recibo, com o arquivamento do contrarrecibo assinado pelo requerente em classificador próprio. Então, se for antes da sessão houver a desistência, 75% do valor recebido será devolvido. Então, será só retido 25%. Será restituído mediante recibo. As despesas de notificação serão restituídas, salvo se ocorrer desistência do pedido antes da realização do ato. Então, repetindo, as despesas de notificação não serão restituídas, salvo se for antes da realização do ato. Todos os termos de conciliação de mediação contarão com selo digital e com a cota de recibo mediante indicação das parcelas componentes e seu valor total. Então, a despesa de notificação vai ser restituída só se for feita antes do pedido, tá? Vai só reforçar aqui. Senão não haverá restituição. O termo conterá o selo digital e a cota de emolumentos. Deverá ser utilizado selo digital, então, próprio, né, da conciliação e mediação, para a restituição dos emolumentos também, em conformidade com as normas relativas ao selo. Com base, então, no Código de Processo Civil, artigo 169, parágrafo 2º, os serviços notariais de registro realizarão sessões não remuneradas de conciliação de mediação para atender demandas de gratuidade, como contrapartida à autorização para prestar o serviço. As audiências não remuneradas não poderão ser inferiores a 10% da média semestral das sessões realizadas pelo serviço extrajudicial, considerados os períodos de janeiro a junho e de julho a dezembro, nem inferior ao percentual fixado nas câmaras privadas. Das disposições gerais, subseção 8. É vedado aos serviços notariais de registro estabelecer em documentos por eles expedidos cláusula de compromisso de conciliação e de mediação extrajudicial, e aplica-se o prazo do Código Civil à contagem de prazo, do artigo 132, caput, parágrafo 1º, ou seja, não inclui o primeiro dia e inclui o último. Dessa forma, então, a gente encerrou a parte de conciliação e de mediação da leitura das normas, e no próximo vídeo eu vou falar sobre tratamento e proteção dos dados pessoais. Obrigado.